Ok. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o quê? A Deus. A salvação não é pela graça? É. Mas mediante fé. E isto não vem de vós, é um dom para que ninguém se glorie. A fé salvadora, Paulo fala sobre isso. E pensando, meus irmãos, sobre essa meditação, dia após dia, domingo após domingo, na casa do Senhor, e cada culto nos leva a refletir a nossa fé, esse momento com Deus, essa busca, e esse crescimento, porque a gente cresce também. Cada domingo, cada dia que você vem para a casa do Senhor, cada culto, nós não podemos sair do mesmo jeito, porque Deus está tratando com a gente, está falando ao nosso coração. Você entrou na igreja do mesmo jeito, é estranho, porque geralmente Deus está tratando do começo ao final. Quem aqui já ouviu Deus falar com você? Já ouviu? Eu já ouvi Deus falar. Salmo 39, 13 versículos apenas. A igreja vai ler comigo. Todo este Salmo 39 que fala sobre a meditação. Tem lições preciosas nesse Salmo. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, vocês lerem comigo, essa experiência, esse Salmo de Davi, e vamos ver esse canto, o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Haverá momento que eu vou pedir que a união feminina, as vozes femininas, vai ler, os homens também, e toda a igreja participando. Esse momento é um momento muito precioso, porque através desta palavra nessa noite, Deus vai falar conosco. Salmo 39, aqui projetado, 13 versículos apenas. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Verso 2, a igreja. A igreja pode ler novamente esse verso 2, bem forte, vamos lá? Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a minha própria língua. Verso 4, a igreja. Os homens, em uma só voz, vamos lá. Deste a meus dias a tua presença, na verdade, por mais firme que esteja, vozes femininas. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Toda a igreja? Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. A igreja. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele, como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. A igreja. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O versículo 7, por favor. Toda a igreja, uma só voz, verso 7. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Obrigado, meu Deus, pela esperança que tu és para cada um de nós. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor.
Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A minha alma espera somente em Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ah, meu Deus, essas palavras, e quando estamos meditando, o nosso coração fica aceso, ó Pai. Arde nosso coração. Ah, Deus, porque a expectativa que temos nas tuas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Obrigado, Deus, porque nesta noite estamos meditando na tua palavra. E ao meditar na tua palavra, nós crescemos. A nossa fé, ela aumenta, ó Pai, porque é a tua palavra. A palavra que é eterna. Passa o céu, passará a terra, mas as tuas palavras nunca passarão. Cairá a erva, murchará a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Obrigado, ó Deus, porque tua palavra, ó Deus, ela é eterna e fala conosco, ó Deus. Fala com aquele público no passado, ó Deus, e fala conosco hoje no presente, e ela sempre falará ao nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite é uma noite de reflexão sobre, ó Deus, os teus feitos em nossas vidas, sobre a condição do homem. O homem, ó Deus, ele é limitado, ó Pai. O homem, ó Deus, ele é passageiro, efêmero, fraco, ó Pai, e necessitamos da tua ajuda. Obrigado, ó Deus, porque neste salmo, apesar de ser escrito por um monarca, um homem que tinha os poderes, ó Deus, que a terra ali conferiu como rei, mas ele sabia de suas limitações. Ele chegou a dizer que o homem, o mais firme, o preparado que seja, é pura vaidade, ó Pai. Nós estamos aqui pela tua graça, nós respiramos, estamos bem, porque o Senhor está sustentando nossas vidas, ó Pai. Quantos nesse momento, ó Deus, não tem esse privilégio de estar aqui assentado, totalmente orientado, escutando a tua mensagem, ouvindo a tua palavra, Deus. Muitos estão hospitalizados, outros estão enfermos, ó Pai. Talvez em casa, ó Deus, assistindo essa programação e pedindo saúde. Pai, que teu Espírito Santo fale conosco, ó Pai. Usa a minha vida, ó Pai, porque eu me sinto tão pequeno, ó Deus, mas reconheço que por tua graça e misericórdia, eu sou também um instrumento em tuas mãos, ó Pai. E o Senhor vai falar como tem falado com a tua igreja. Obrigado por tudo, por esta noite e por tudo que já aconteceu. Agora, Deus, que essa mensagem traga mudanças para a nossa vida, ó Pai. A ouvir a tua palavra, a meditar, meu Pai, que o coração comece a arder como aqueles viajantes de Emaús, porque enquanto o Senhor falava com ele, o Cristo ressurreto que está presente aqui também, ó Pai, os corações vão arder, ó Pai. Tira, ó Deus, qualquer distração. Tira, Deus, um pensamento, quem sabe uma preocupação com o amanhã. E nos ajuda a aproveitar esse momento que o Senhor está presente e se revelando na tua igreja, ó Pai. Continua falando conosco. O aflito que entrou, que possa o seu coração acalmar. E aquele que veio te adorar, Pai, que, ó Deus, o Senhor esteja recebendo a nossa adoração, o nosso louvor. E se tem alguém aqui por algum motivo se afastou, que seja uma noite de reconciliação, ó Pai. Que seja uma noite do retorno e seja a noite de salvação. É a nossa oração no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Queridos irmãos, eu confesso que de todos os salmos que eu tenho lido, aprendido e crescido, o Salmo 39 tem uma particularidade comigo, na minha vida. Porque eu vejo, irmãos, a fragilidade do ser humano. Às vezes a gente vê, né, o ser humano na tela, na televisão, no cinema, em tantas coisas, o super-homem, o homem de ferro, não é verdade? A gente vê até uma aranha se destacando, o Homem-Aranha. Porque ele recebeu uma força de uma aranha, sobe em prédio, tudinho. Parece que o homem gosta disso. O venenozinho de uma aranha transformou ele num grande super-herói. Às vezes é um homem que leva uma mordida de um morcego ou de um vampiro, também fica bem forte também. A gente vê que isso aí chama a atenção e as pessoas gostam de ouvir isso. Porque parece que nós queremos ter essa força, ter essa, sabe, esse vigor, esse tônico, para que possamos, sabe, continuar. Dentro de nós, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade. Por isso que você, às vezes, não está nem nessa comunhão toda com Deus, mas ninguém quer morrer. Só pensa em viver. Só pensa em viajar, depois que me aposentar e de tanta coisa, e vou fazer academia aos 90 anos, sei lá, tanta gente pensa as coisas, né? Para ficar mais forte, para ficar malhado, eu tenho que ter músculo, já que agora eu já estou com a idade, a terceira idade, já chegando, né? Então tem que buscar esse vigor. Aí você fala com a nutricionista, procure uma academia urgente,
porque a gente precisa, né, exercitar, ter essa força e tal. Eu nem vou perguntar quem está em academia, nem quem não está. Não é o objetivo da mensagem dessa noite. Mas tem muitos irmãos que estão malhando. De manhã logo cedinho, até abandonaram o cuscuz nosso de cada dia. Porque tem que comer uma comida raízes, macaxeira, inhame, batata, né, me lembra do irmão. E ficar bem forte, robusto, né, para enfrentar o dia. Ou quem sabe aquela gema de ovo, sei lá, a pele para ficar mais bonita. Tem muitas coisas aí. E o YouTube está assim, lá na rede social, né? O que é que o limão faz, o poder do limão. Toma um limão bem cedo, irmão. Não coma nada. É uma água com limão, ó, vai ficar beleza pura. E assim, tem esse processo, tem essas dicas aí para uma vida melhor. Eu nem sei o que é que você está comendo como amanhece o dia logo cedinho. Ou se não come. Eu vi também falar que jejum é saúde. Mas enfim, tem muita coisa. A melhor comida é logo cedo. A gente tem que comer bem. Você vai aí, você vê às vezes alguma reportagem em boteco assim, tipo, lá no Mercado São José, o pessoal comendo aquele prato, porque vai pegar no pesado. Mas, irmãos, parece que essa é uma visão de todos. Querer saúde. Se eu perguntar, quem quer saúde aqui? Misericórdia. Tem até um slogan, saúde é o que interessa. Eu sei que os irmãos sabem disso aí, né? Ainda faz, ihu, né? Aquele negócio da escolinha, nem pegou, né? Saúde, vem, aí, tá. Então é isso, né? Mas depois, né? Aí tem as academias da cidade, tem ou não tem? A academia da cidade, que é um bom projeto. Aí o irmão amanhece o dia, 4 horas da manhã, o dia nem nasceu ainda, e já está correndo na praça. O jacaré fica cismado, fica, né? Porque se for nessa praça aqui, porque logo cedo, né? As pessoas já se exercitando e ali, olhando a natureza, o dia nascer, satisfeito. Respira fundo, e respira, né? Que a gente quer. Mas apesar de todo esse esforço, e que isso é bom, saúde, você vai conversar com o médico, vai perguntar como é que está a sua prática, não é? Esportiva, exercício. O sedentarismo deve acabar, a gente não tem que... Sedentarismo jamais. Você vê o jovem aí jogando bola, eu via jovem meio cansado. Um dia eu vim olhar aqui, eu vi jovem até dando uma carreira. Embora, já, depois de 5 minutos cronometrado, fica cansado de novo. Então, há uma necessidade de um preparo melhor. Mas por que eu estou falando isso? A vida da gente, ela é... Eu vou usar uma expressão um pouco estranha, a gente. Às vezes tem alguém com tanta saúde também, fulano partiu. Um jogador de futebol. Ou não é verdade? É treino, às vezes morre no campo, jogando bola. E a pessoa super malhada, musculosa, que trabalha, também pode partir, e de repente. E apesar de todos os seus esforços, né, e todo o seu número, quilometragem, correr e tal, saindo do zero, tem um negócio lá na União Masculina, saindo do zero, e tem um camarada que não sai do canto, mas mostrando a sua disposição, o seu vigor para correr. Fiquei pensando sobre essa questão da meditação. Me parece que é uma prática não muito dos ocidentais, é mais dos orientais, quando se fala em meditação. Ou não é? Verdade. Os mais antigos assistiam um filme chamado Kung Fu. Parece que era Kung Fu, é isso? Os mais antigos aí conhecem. Era um homem que antes de lutar, ele está em estado de alfa, sei lá como é que era, e ficava em zen profundo, e meditava antes de lutar, e via os golpes na mente, né? De vez em quando o Mozart tem umas atitudes assim. Mozart, você está calado? Ele falou, não estou calado, estou apenas em silêncio. Você está parado hoje? Não, estou caminhando por dentro de mim. Enfim, de vez em quando tem essa filosofia mosaica de Mozart. Mas a vida, apesar de toda essa busca desenfreada pelo bem-estar, que devemos buscar, eu só quero agora frutas. Eu só como agora folha. Parece que tem uma formiguinha, um gafanhoto, só na folha. Embora depois dê uma fraqueza e tem que ter realmente uma orientação de um nutricionista. Por que eu estou falando tudo isso? Porque todos me parece que querem longevidade, viver mais dias. Ou não é verdade? Te cuida, e toda essa coisa. Eu escuto isso muito. E Marisa, quase 24 horas. Cuidado com essa comida. E ontem na mesa da graça estava a mesa. A mesa da graça tinha tudo e mais alguma coisa. Eu até fui convidado para passar antes. Passei por lá e olhei e fiquei na graça de Deus mesmo ali. Mas irmãos, e fiquei pensando o que trazer esta noite.
Interessante que na leitura hoje da noite, eu vi a mensagem, li a mensagem de domingo passado, a história do carcereiro lá de Filipe, né, que a gente trouxe aqui a mensagem, vidas foram tocadas, Deus falando ao coração. Mas nesta noite a gente quer no Salmo 39, chamo sua atenção para este Salmo. Coloca aí o versículo primeiro, varão. Veja esse Salmo, o seu teor, a sua carga que tem literária e o conteúdo que ele está falando. O poeta escreve com uma sensibilidade muito grande, falando sobre o homem e a sua natureza e a sua fragilidade. O que me parece, o que me ocorre quando a gente fala de Davi, fala de um grande guerreiro, ou não é verdade? Alguém que subia no cavalo, eu vejo sempre Davi, alguém que enfrentava leões, que matavam, sei lá, urso e tal, e brigava muito, enfrentou um gigante ainda na sua adolescência, e o derrubou, e ficou famoso. Enquanto Saul matava milhares, Davi matava o quê? 10 milhares. E a sua fama correu pelo seu preparo, pela sua forma. Mas Davi começou a pensar, e eu acredito que esse salmo não seja da velhice dele, mas trouxe muita reflexão sobre o homem. Olha o versículo primeiro. Eu disse comigo mesmo. Aí ele estava como que fosse um monólogo, falando consigo mesmo. Ele estava falando, e às vezes acontece muito com a gente, né? Falando consigo mesmo, você fica pensando, às vezes até em voz alta. Guardarei os meus caminhos para não pecar contra a língua. Davi vai falar sobre pecado em alguns momentos aqui, e ele tinha esse cuidado. Porém mordaça na minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. A gente poderia pegar esse versículo isolado e trazer sobre um grande tema, e também jogar Tiago sobre o cuidado com a língua, o que a gente anda falando. E principalmente quando estiver diante do ímpio, e ele fala que a gente deve ter cuidado. Se você observar o Salmo de número 1, Davi começa falando, ou o salmista, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não devemos ter associação com os ímpios. Está dizendo que não é para falar, mas não comungar, porque não há comunhão das trevas com a luz. E ele disse assim, bem-aventurado é o varão, o homem que não anda segundo o conselho de gente que não anda com Deus. Pessoas que você respeita, olha, até considera, ouve falar, mas você tem uma balança dentro do seu coração. Estou escutando tudo isso, mas esse não é o caminho que Deus quer para a minha vida. Você não vai sair amanhã rompendo com todos que não são crentes, só quero agora começar com crente, mesmo vou andar com crente, ou pegar um ônibus que tiver crente, o metrô só tem crente. Você não vai encontrar isso. Não vai encontrar isso. Obrigatoriamente a gente vai ter que conviver com esse mundo, agora como sal e como luz. E aqui nesse salmo, a gente vai ver a prática dessa meditação, ele sempre meditando com ele mesmo, com o seu coração, sobre um viver com Deus. Veja o verso 2, Davi ainda falando, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Ah, irmão, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, a gente tem a oportunidade de falar do bem, de falar do amor de Deus, e muitas vezes perdemos a oportunidade. Ele ficou ali porque ele não falou o que deveria falar. Às vezes a gente fala o que não deveria falar e deixa de falar aquilo que deveria dizer, falar do amor de Deus, falar das coisas de Deus. E aqui me parece que Davi, ele tinha essa prática como um escritor habilidoso, como poeta, ele refletia muito. Geralmente isso é natural dos poetas, ele reflete, ele pensa e ele escreve, e ele tinha uma pena suave, um excelente escritor. Davi, um homem que tinha uma sensibilidade muito grande, falava sobre a vida, falava sobre a eternidade. Os salmos dele revelam tanta grandeza, a grandeza de Deus, falando que Deus é grande, falando que devemos nos render a esse Deus. E ele fala da bem-aventurança daqueles também que meditam na sua lei, de dia e de noite. Então, considerando esse seguinte tema, enquanto eu estou meditando, meditar é reflexão, é ponderar, é pensar, é fazer uma pergunta a você mesmo. Davi falava consigo mesmo, como ele diz assim, por que tu estás abatido, a minha alma? E por que tu estás tão perturbado dentro de mim? Devemos esperar em Deus. E ele falando com a alma dele mesmo. E neste Salmo 39, que eu destaco, um dos salmos que fala da natureza do homem e sua fragilidade. Ele começou a meditar. E infelizmente a prática da meditação hoje não temos encontrado muita aceitação. Somos uma geração imediatista. Ou não é verdade? A gente vai lá, fica lá, compra logo e tal, faz logo e depois vai refletir depois do que fez. E muitas vezes. Eu estava notando, uma certa vez eu fui na C&A,
Ainda tem a C&A. Eu trabalhava ali perto e eu fui para a C&A, que tinha umas promoções boas, tinha um lugar de roupa com tipo defeito, você nem vê o defeito, e ela barato. E geralmente estava cheio de coisa lá, cheio de pessoas lá. A gente olhava para o lado, encontrava uma bermuda bonita, eu comprava roupa para Zaí, para a vizinha, Nael, encontrava uma bermuda e tal, ia para lá olhar, o preço era bem legal. Mas por que eu estou contando isso? A gente ficava o tempo todo lá, eu ficava lá procurando, e finalmente encontrava aquele número, e olhava para ele, não via nada, o defeito está na vista, eu olhava, não estou vendo nada, olhava do lado do outro, não tem essa história, né, que o Rafael deu o cavalo, que o defeito estava na vista, eu fiquei olhando, olhava, porque sabia que ia passar pelo crivo de Marisa quando chegasse em casa, para que tu comprasse isso. Então eu disse, vou olhar com mais cuidado, olhava de novo, e finalmente comprava. E eu percebia que não só estava eu naquela arena de compra, de venda, tinha muita gente, muitos pais de família, pouco jovem, é mais aquelas pessoas que iam comprando para os filhos. Aqueles irmãos, chegavam em casa, a roupa estava errada. Eu disse, mas meu Deus, ficava grande, eu ia para lá para ver se trocava. Parece que aquela promoção não está sujeita a troca, mas aí, enfim, quando eu ia trocar, sabe o que eu encontrava? Uma fila tão grande, área de troca. Eu pensei que ninguém fez o que eu fiz. Todo mundo comprou e acertou. A fila é enorme. Sabe para quê? Para trocar. Nem vou perguntar quem já comprou coisa errada aqui, porque a maioria já comprou e foi. E pior as mulheres que olham, puxa, estica, é tanta coisa e depois não ficou boa a roupa. E aqui eu estava pensando que hoje, a nossa sociedade, de uma forma geral, a gente parece que está muito apressado. Eu, quando fazia o discipulado, um dos mestres lá, os facilitadores, dizia que a gente vive num tempo da correria, a tirania do urgente. Parece que 24 horas está pouco. E alguns estudiosos, estudando a questão do tempo e tal, está dizendo que 24 horas está diminuindo. É um pouco confuso isso, 24 horas está passando mais rápido do que antes. Então, tudo passa rapidamente. E também Davi, por incrível que pareça, há quase 3.000 anos atrás, ele vai falar sobre essa velocidade também do tempo. Mas ele sentiu a necessidade de meditar. A meditação não só pode ser um objeto dos orientais. Também precisamos pensar nisso. Então, infelizmente, alguns também fazem da meditação uma forma de culto. E aí vem distorções dos seus verdadeiros propósitos. Começa a ter outro tipo de conduta que não está inserido na palavra de Deus que a Bíblia nos ensina. E é nesse Salmo 39, e eu queria dar um destaque ao verso 3. Veja o verso 3 aí, por favor. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então eu disse com minha própria língua. A meditação trouxe uma profunda comoção interior na vida do salmista. Ele ficou refletindo após pensar, ponderar, avaliar. E sabe o que ele estava avaliando? A vida do homem. A vida do homem. Então, nesse versículo 3 aí, enquanto eu meditava, toda essa transformação, na leitura desse salmo, nós vamos encontrar e vamos descobrir o que aconteceu e quais as conclusões que o salmista chegou em sua reflexão, em sua meditação. Então, vamos ver um pouco dessa experiência. Pelo menos eu quero apresentar 4 pontos que o salmista percebeu enquanto ele meditava e pensava nas coisas de Deus. Primeiro lugar, sabe o que ele viu em primeiro lugar? A fragilidade da vida. Em primeiro lugar, quando ele meditava, ele percebeu quanto o homem é frágil. Sem nenhum pessimismo, irmão, com toda a franqueza, a realidade, sem o menor espírito de derrota, nada de autocomiseração, mas com bastante realismo, o salmista viu algo na vida do ser humano que é preciso notificar e refletir. Todos nós deveríamos pensar um pouco sobre a brevidade da nossa vida. Tem muitas poesias nos salmos que falam que a nossa vida é brevíssima, é como um sopro, não é? É como uma planta que nasce pela manhã, à tarde seca-se e morre, vai embora. Essa semana eu vi alguns noticiários de tragédia, todo mundo vê direto, mas mais por perto da gente e nos chama a atenção. Fiz um sepultamento semana passada de alguém que estava circulando no nosso meio com apenas 42 anos e de repente Deus chamou. Como homem é frágil, olha a força, forte, bem raçudo e tal, e do nada, apenas com 42 anos Deus chamou.
E outras tragédias que acontecem agora recentemente, uma família enlutada, vizinha da irmã Sema, ou conhecida dela, e que chocou bastante a todos a morte dessa jovem. Foi buscar um socorro na UPA, estava muito cheia, foi para outra UPA, e no trajeto dessa UPA para outra, um acidente, um carro passa por cima dela e ela vai a óbito. Um desespero para a família, fatalidades que acontecem, e a gente nunca espera, porque a gente quer completar outro ano. Geralmente quando as pessoas fazem o aniversário, o pessoal, que Deus te dê mais o dobro. É difícil quando você chega com 60 anos, você escuta, até agradece, mas você sabe que vai ser difícil o dobro, viu? Tem gente aqui com 15 anos que quer ter o dobro, 30, ainda dá para ter o dobro, mas quando chega em 60, o dobro, 120 anos, é o Moisés da vida. Moisés morreu com 120 anos, ainda subiu um monte, ainda tem esse vigor e morreu. Josué com todas as batalhas com 110 anos, mas hoje eu faço uma pergunta e não precisa ter resposta. Eu acho dificilmente tem alguém com 100 anos aqui no nosso auditório. Alguém com 100 anos aqui? Difícil, né? Fala da brevidade da vida. E geralmente quando a gente chega nessa idade, 70 anos, é um salmo também, uma poesia do Salmo 90, que fala sobre a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus. Diz que o homem, se ele toma leite de cabra, esse tipo de coisa, o pessoal fala leite de cabra, leite de não sei o quê, aí chegam a 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a quanto? A 80. Mas o melhor dele é o quê? Câncer. Você pode fazer, não estou aqui nenhum desestímulo para academia, porque eu fui recomendado e estou procurando já uma. Pode fazer a academia de gemer, meu irmão. Quando chegar com 80. Mas pode ter uma qualidade de vida, eu não tenho dúvida disso, uma qualidade de vida melhor, mas a velhice chega. Não sei se você está junto de uma pessoa de idade, não converse com ela não sei, porque talvez ela nem escute o que foi, porque vai as coisas diminuindo, conforme Eclesiastes capítulo 12, é assim ou não é? O que foi que você disse? Eu estou escutando já com dificuldade, né? Ele fala com o irmão, o que foi? Eu disse, qual é o teu nome? Aí diz, eu não escutei. Aí quando o pessoal já não acerta, fica com vergonha, porque já perguntei tanto. Ah, entendi, já para se sair, tá? Para evitar o prolongamento. É muito bom a juventude, eu nunca precisava de obra. Essa semana eu fui pregando, o pastor tira, o pastor bota, o pastor tira, o pastor bota. Eu de longe eu vejo bem, mas de perto eu tenho que colocar de novo, porque já está embaraçado. Então, meus irmãos, como o homem, ele está partindo para o fim. Alguém já disse que a gente começa a morrer a partir do momento que nasce, ou antes, já numa vida embrionária, já tem um risco do aborto e tantas outras coisas que podem acontecer. A vida do ser humano é extremamente breve e frágil, e aqui o salmista descobriu isso. Primeiro, a fragilidade na vida. Foi isso que certo dia, meditando Davi, o rei Davi, ele parou um pouco, e ainda que fosse um rei, e por isso com muitos compromissos, com responsabilidade, tanta coisa para fazer, parou para refletir. Nós vivemos numa sociedade que quer, eu tenho um emprego, tenho que ter 2, tenho que ter 3, tenho que ter 4, tenho que ter 5, tenho que ter 6, eu não sei quando vai parar. Eu posso fazer em casa, eu posso estar, eu posso, e não para mais. E é preciso parar. E Davi, com a agenda lotada como rei, eu tenho que parar para meditar. Eu tenho que parar para pensar o que está na vida. Então ele percebeu, em primeiro lugar, a fragilidade da vida, e veja como é que ele descreve de uma forma poética a vida. Ele diz no versículo 5, vamos ver o versículo 5. Deste aos meus dias o quê? O cumprimento de alguns palmos. Eu nem sei quantos palmos você tem, nem eu, mas Deus deu alguns palmos. É uma forma poética, né, dele falar que nós estamos avançando. Essa semana é o dia do avanço mais um pouquinho na minha vida, né? Então ele diz assim, o prazo da minha vida é nada. Veja se não veja se ele diz isso. O versículo de número 5 ainda, deixa aí. A tua presença, o prazo da minha vida é o quê? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Deus é um ser atemporal, o homem totalmente passageiro. A gente está aqui sentado, e eu dizia a você, sem nenhum tipo... Deus está me falando, o que eu estou vendo, o que eu sei, é que daqui uns 10 anos, talvez alguns já não esteja mais, gente não. Vai ter que ser substituído. Porque a gente já está um pouco cansadinho, os mais cansados, né? E já não vai ter mais aquele vigor. Porque dá uma parada, viu? Tem hora que dá uma parada. Quem está conseguindo ainda colocar aquele botijão de 20 litros num bebedouro em casa, está bem. Você consegue? Tem um irmão que está pedindo para a esposa dele está fazendo isso, mas ela é forte, né?
Na hora de colocar, não tem aquele botijão de 20, né? Aí falei, bota aqui, menina. Aí ela falou, pai, dá licença, ela fica feliz, né? Coloca, e que ele quer beber água, mas tem que colocar aquilo ali. Não é que a mulher coloca, irmão. Mas é bom a gente também, na idade, fazer um exercício, não parar, para não ficar tão mole. Tem uma irmã ali rindo, eu acho que ela coloca na casa dela, né? Mas o esposo também pode melhorar, né? Pode melhorar. O prazo da minha vida é o quê? Nada. Irmãos, na verdade, aí eu paro nesse versículo. Na verdade, todo homem, sem exceção, todo, por mais firme que esteja, ele é o quê? É ilusão, vai estar passando, é passageira a gente, irmão. Então, ele descreveu a vida, que o homem não passa como uma sombra. Veja o verso 6, os homens, verso 6, com efeito, como a sombra, em vão se inquieta, ajunta, o que ele diz? Amontoa tesouros, e não sabem, nem sabe o que vai levar, quem vai levar. Então, ainda Davi diz uma coisa, eu queria que a gente adiantasse o versículo 12, depois a gente volta. Veja o verso 12, outra expressão que ele fala, outra metáfora, para falar da brevidade da vida. Veja o verso 12, emudeci em silêncio, calei, 12 varão de fogo, 12. Vamos lá, ouve, Senhor, a minha oração, ele está orando, escuta-me, quando grito por socorro, não te cales, não te emudeças, à vista das minhas lágrimas, está chorando, porque eu sou o quê? Novamente, porque eu sou? Tem um hino que diz assim, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, meu lar, embaixador eu sou, meu rei salvador, nos manda em seu amor, as boas novas de perdão, eis a mensagem, aquele que por nós morreu, reconciliai-vos já. Por que esse apelo para a reconciliação? Porque eu sou forasteiro aqui. Aqui eu sou um peregrino. Eu sou um pobre peregrino. A gente é, irmão. Peregrino. Aquela casa bem bonita. Viva muito tempo nela. Desenhe na parede, faça o que você quiser. Mas, às vezes, vai outra pessoa ocupar o futuro. Talvez a própria família. Aquela cadeira que você ama, está lá. Alguém vai usar aquela cadeira. Eu fiz uma visita certa vez, tem até parente da irmã aqui, e ela tinha uma cadeira lá que ninguém sentava. Ela, pastor, sente aqui. Eu achei, eu tinha outro espaço, sente aqui. Aí uma menina disse, que milagre a senhora mandando o pastor sentar aí, porque essa cadeira era de fulano, só quem sentava era ele. Se ele não está mais aqui, tem que sentar alguém, senão não vai ter mais sentar. Ele não volta para sentar mais, aqui não. Aqui nesse mundo tudo passa. Essa é a ideia que o salmista dá do ser humano. Diga para o seu irmão, ele vai entender, a gente vai passar. Diga para o teu irmão, vai. A gente vai passar. Vai passar e está passando. E está passando. Pode estudar bem muito, pode ir doutorado, pode fazer o pós-doutorado, PhD, ODD, faça o que você quiser. Mas está passando e vai passar. E precisamos nos preparar para o encontro com Deus. Há certas pessoas que pelo seu comportamento até parece que pensam que serão eternos aqui nessa vida. Até parece, mas não são. Quando o homem conclui, o mesmo que concluiu o salmista, o rei Davi, ele começa a descobrir outros valores e depender mais de Deus. Você pode dizer para o seu irmão, me ajuda nessa mensagem, aprenda a depender mais de Deus. Diga para o seu irmão. É isso mesmo. Aprender a depender mais de Deus. Ele não só viu a fragilidade da vida, ele viu também outro tema nesse salmo. Ele percebeu que a sua vida, a gente pode viver de uma maneira mais sábia, se a gente viver com Deus. Veja aí Tiago 4,14, você vai perceber, pode colocar aí, varão, Tiago 4,14, tem outras referências, como eu já citei do Salmo 90, mas veja Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Pastor, tem um médico amanhã para 10 horas. Está marcado.
Já aconteceu de você marcou e você até foi, o médico não foi? Pode acontecer isso? Porque o médico adoeceu. Eu disse, mas só faltava essa. O médico adoeceu, adoece. Ou não é verdade? Nós não sabemos o que pode acontecer. Já. Eu nunca esqueço que eu fui, ainda jovem, fazendo um curso de letras. Eu fui para o cinema São Luís, que eu tinha que fazer um trabalho, Sociedade dos Poetas Mortos. Eu tinha que assistir aquele filme. Tinha que assistir, era uma prova. E a professora de literatura, ela disse que todo mundo tinha que assistir aquele filme, os alunos da universidade. Sociedade dos Poetas Mortos. Alguém assistiu esse filme já? Aqui já assistiu, já. E estava em exibição lá no cinema São Luís. Eu fui para lá. E eu fui assistir. E fiquei assistindo, prestando atenção, até com caneta fui para anotar alguma coisa, tal e tal e tal. É uma história interessante, Sociedade dos Poetas Mortos. Mas então, quando terminou, eu disse, agora eu vou para casa, morrendo de fome. Era mais de 7 horas, eu assisti esse filme à tarde, no final da tarde. Quando eu fui, vou pegando já ando. Eu vou lá na Dantas Barretos, pensando para ver se eu pegava sentado. Estava lá a Conta Boa Vista parada. Eu disse, que é isso? Aí disseram assim, nem sobe nem desce. Travou. Todo mundo hoje tem que ir a pé. Eu disse, é brincadeira. Vim do São Luís embora para Camaragibe a pé. Andei tanto, andei no derby, o pessoal tudo, parecia uma romaria. Quem esperava um negócio daquele? Aí já estava na Madalena, olhei para Caxangá, foi o sangue de Cristo tem poder e não passava carro. O meu dinheiro era um passe. Você está perguntando por que não pegou? Nem Uber tinha naquela época, não tinha não, na época, não faz muito tempo. Tinha um táxi, mas era muito caro. Eu só estava com passe. O jeito foi chegar andando a pé. A vida é cheia de surpresas. A vida é cheia de surpresas. E eu quero entrar agora, meus irmãos, nesse texto. Davi também fala sobre a vaidade das riquezas. Davi era rico, sim ou não? Sim. Ele deixou uma fortuna para seu filho Salomão. Salomão fez templo, Salomão fez casa, palácio, com tudo que Davi deixou. Inclusive fez uma casa para o Senhor. A vaidade da riqueza também ele fala isso, meus irmãos. E aqui a gente vê, é importante a gente destacar que Deus de maneira nenhuma condena a riqueza. Não, é o uso dela. Não, Deus não condena a riqueza. Se alguém pensar isso, está enganado. Leia direito a Bíblia. Até porque toda a riqueza pertence a quem? A Deus. Eu sou o dono de quê? Do ouro e da prata. Quem é mais rico do que Deus? Nem pode pensar nisso. Ele que é a verdadeira riqueza. A Bíblia Sagrada testemunha a respeito de muitos homens de Deus que foram homens bem prósperos. Está na Bíblia. Muitos. Inclusive o rei Davi, que foi alguém muito rico. Salmo número 39 foi escrito por um homem bem sucedido na sua vida. Mas a sua confiança não estava nem no ouro nem na prata. A sua confiança estava em Deus. O rei Davi concluiu, ao compor esse salmo, que é tão rico de lições, que foi as riquezas terrenas, em última análise, elas são vaidades também. Tudo passa. Você pinta a casa, você faz, daqui a pouco tem que fazer manutenção, porque tudo acaba. E ele disse, vão se inquieta. Davi diz isso a respeito do ouro, da prata. Quem junta vai se inquietar, amontoa tesouros e não sabe quem o levará. Tem que fazer inventário, porque a confusão é grande, é tanta coisa que acontece. Vai ter muita discussão sobre isso. E vocês sabem que os juizados estão cheios de causas assim. De pessoas que estão buscando, eu tenho direito, foi pouco e tal, eu tenho mais direito do que tu tem mais do que eu, aquela agonia tem que desaguar lá nos tribunais, porque o homem está atrás do ouro e da prata. E quando não se discute isso no próprio enterro, o enterro ainda está indo embora, e agora? Quem vai ficar com aquela geladeira? Deixa eu terminar aqui, depois a gente vê. Tu fica com a televisão, diz, misericórdia, deixa eu terminar aqui tudo, que já estava repartindo ao cemitério. Mas, irmãos, também eu vejo algo nessa questão, quanto à busca desenfreada pelo ter, pela busca, e o resultado que acontece é estresse, infarto, insônia, úlceras, desarmonia familiar, mau humor, falta de paz, e tantas coisas vão acontecer, porque às vezes a gente está tanto em busca desenfreada, por isso que esquece da atenção que mais importa, a família. A Bíblia é clara quando diz que este tipo de inquietação é vã, pelo seguinte, o cidadão que amontou as riquezas não sabe quem o levará. Lembra daquela parábola? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Diante disso, que Deus nos ajude a colocar
o tesouro, o nosso coração em Deus. Essa deve ser a nossa maior busca. Mas eu quero ir para o terceiro lugar e o quarto finalizar. Em terceiro lugar, a gente percebeu que a vida é breve, percebemos também a vaidade da riqueza, ele vai falar no texto justamente sobre isso, mas em terceiro lugar, ele fala de outro tema, a seriedade do pecado, ele trata também nesse salmo, no salmo de número 39. Na sua reflexão, o poeta, o salmista, chega mais a uma conclusão séria, que até mais séria do que as duas primeiras. Ele fala justamente quão sério, quão grave, quão terrível, quão daninho, quão triste é o pecado. Infelizmente, falar em pecado hoje, para algumas pessoas, é até sinônimo de atraso. Tem igreja que púlpito não fala mais em pecado. Não vamos falar com esse tema não. Até mesmo esse termo não é usado mais em alguns púlpitos. Encontramos termos mais suaves, como desvio de personalidade. É uma fraqueza, mas não fala que é pecado. E a Bíblia diz que o pecado leva o homem à morte. Tem pessoas de pecado, que aquele que não confessa o pecado não vai alcançar a prosperidade nem salvação. Mas o salmista, ele diz assim no verso 8. Veja o que ele diz no verso 8. Volta ali para o Salmo 8. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Livra-me de todas as minhas iniquidades. E aqui Davi pede a Deus misericórdia e perdão. Davi, ele viu que o pecado levaria ele a uma derrota. Ele chega a dizer no Salmo 32 que quando ele calou o pecado, só piorou as coisas na vida dele. Tem que abandonar o pecado. Infelizmente, muitas pessoas estão abraçadas tendo uma vida de pecado. Pecado ocultos. Ninguém sabe, ninguém vê. Deus vê tudo e Deus sabe de todas as coisas. O salmista diz para aquelas pessoas que brincam com o pecado: acha que não há nenhum mal em pecar. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Que o salário do pecado é a morte. Mas eu quero dar outro versículo, Provérbios 14, 9. Provérbios 14, 9. Veja o que o sábio diz. Provérbios 14, 9. Eu queria que a igreja ficasse de pé agora. Fica de pé, vai. Diz o irmão: não dorme não, irmão, que o culto está uma benção. Diz a ele: não dorme não, meu irmão. Olha aí, Provérbios 14, 9. Não dorme não. A bênção está começando, está continuando, vai ser agora, já terminando. Vamos lá, olha. Toda a igreja comigo. Os loucos. Mais uma vez. Os loucos. Pode sentar. Deu uma melhorada? Deu, não deu? Deu uma melhorada porque o sono é grande. Tem pessoas que estão tão sem reação que nem conseguir levantar consegue. Mas Deus, ele diz que os loucos estão zombando do pecado. E não tem pecadinho em pecadão não, viu? Pecado é pecado. E aqui, meus irmãos, para quem brinca com pecado, tenha cuidado. Estes que estão brincando com sexo, drogas, com o crime, com a violência, com opressão, desonestidade, com furto, com roubo, com mentira, com cachaça, com embriaguez, tem tudo. E achando que isso é normal, toda sorte de pecado, não vão entrar no reino dos céus. E a Bíblia diz: louco, ainda chama de loucura aqueles que têm uma vida de pecado, porque não estão percebendo que a eternidade, Deus, ele fala sobre uma vida de santidade, uma vida com Deus. Foi sentindo isso que Davi fez uma oração: livra-me de todas as minhas iniquidades. A igreja pode repetir comigo essa expressão? Livra-me de todas as minhas iniquidades. Mais uma vez. Ele fez essa oração neste salmo. E agora, em último lugar, e concluindo, Deus é a nossa esperança. Veja o verso 7. A gente foi, o verso 7. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Por mais que a gente se esforce, coma pouquinho, porque já ensinaram algumas nações, tem que comer bem pouquinho para viver muito. Coma pouco, ou o suficiente. Qual é o segredo da longevidade? A gente vai ver culturas, pessoas, um pouquinho de vinho, muito ensinamento. Mas a nossa vida está na mão do Senhor. Eu nunca esqueço de um sepultamento em Casa Amarela, fazendo naquele cemitério, e tinha uma criança linda, um retrato tão lindo, 10 anos de idade. Deus levou aquela criança. E tinha lá uma foto dela,
Não fui fazer sepultamento, eu fui fazer outro e vi isso. Me chamaram. Olha, pastor, essa menina aqui. E a mãe, a família dela colocou: a minha alma espera somente em Deus. Que dor profunda. E agora, Senhor, o que eu espero? A gente faz tanta expectativa para essa vida. É melhor aqui, é melhor aqui. É melhor onde Deus te levar. Onde Deus te levar é melhor. Diga amém, irmãos. Então espera no Senhor. Porque Deus tem um propósito maior para nossas vidas. E aqui, meus irmãos, Deus é a nossa esperança. Em meio a toda a situação que o salmista percebe nesse salmo número 39, está vivendo, chegando àquelas conclusões, ele também chegou a uma. E ele revela uma realidade nas nossas vidas que a gente não pode fugir. Não é um pessimista, ele é um realista. Se você for ver o livro da sabedoria, vai ver o que é a nossa vida, não é nada. Uma neblina é uma coisa, um vento sopra. A gente está precisando se preparar mais para Deus. Então ele deixa brotar em seus lábios uma nota muito rica, porque ela é tão linda. Tu és a minha esperança. A minha esperança é Deus. O irmão pode repetir comigo? Tu és a minha única esperança. Hoje muito está dizendo que tudo está perdido. Para a minha vida não tem jeito. Já não resta mais esperança. Já não resta mais solução, porque minha vida parou. É um engano seu. Jesus Cristo é a nossa única esperança. O caos está instalado. Ninguém vai melhorar mais nada. É de mal a pior. Jesus está voltando e tal. Tem esperança. Mas há uma esperança. E essa esperança é Jesus Cristo. Queria que você ficasse em oração agora, por favor. Eu creio que esta frase, tu és a minha esperança, ela deve estar escrita com letra de fogo. Deveria estar nos jornais que traz tantas notícias ruins, mas que não coloca Cristo como esperança. Queria estar nos jornais, na revista, diante dos olhos dos legisladores, dos executivos. Essa frase deveria estar nas escolas. Jesus Cristo é a esperança. Nas fábricas, nos hospitais, nos presídios. Sim, todos os dias, em quaisquer circunstâncias, estaremos repetindo: Deus é a minha esperança. 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 Então, meus irmãos, esta é uma hora de uma avaliação pessoal. Davi fez essa reflexão. Como é que está a sua vida? Quem sabe você, meu amigo ouvinte, escutando essas reflexões, foi tocado. Realmente, pastor, a mensagem foi mais suave, mas traz um tema muito sério, que o pecado está levando o homem à destruição. É possível que você tenha agora mesmo descoberto que ainda que o seu problema seja tão sério, Deus tem uma solução. Creia que Jesus Cristo tem uma solução para a sua vida, porque Ele é a nossa esperança. Diante da fragilidade da vida, diante da ilusão da riqueza da vida e da seriedade do pecado, tem uma mensagem para você nesta noite. Jesus Cristo é a esperança. Você pode agora mesmo e deve entregar a sua vida a Deus, toda a sua vida, e desta maneira experimentar nele a resposta de toda a sua indagação da sua alma. Quem resolve é Jesus Cristo. Como é que vai ser minha vida? Como é que eu vou casar, eu jovem? E se vier um filho, eu quero retardar muito, como é que eu vou criar? Eu sei que minha mãe criou 10, ninguém morreu. E os dias serão difíceis. Não é o teu preparo, não estou dizendo aqui que você não deve se preparar, não é isso não, que vai sustentar a tua família. Quem sustenta a tua família é Deus. Quem sustenta a tua família é Jesus. Então nesta noite, diante de tudo isso, diante da fragilidade da vida, devemos confiar em Deus. O irmão está dedilhando esse hino tão bonito, que a vida tem tristeza e tanta coisa, mas confia em Deus. E você chegou aqui nesta noite, esperando ouvir uma palavra, e ouviu, não são 8 horas ainda, fica quieto. Eu quero fazer uma pergunta a você, humildemente, e queria pedir que meus diáconos, meus irmãos, ficassem em oração. Ore nesse momento, não tenha nenhuma distração não. Se tiver com o celular, acho que não está, mas se tiver, apague isso. Ore que eu estou precisando. Tem alguém precisando muito. Chegou aqui, é depressão, é angústia, parece que tem situações que não se resolvem dentro de casa, e a vida vai ser isso mesmo. Eu quero dizer que Jesus pode mudar essa história para você, porque Deus é a nossa esperança. Ele pode dar sentido à tua vida que perdeu sentido. Humildemente,
Como pregador desta noite, eu pergunto para você: você crê que Jesus pode mudar? Ele mudou a sorte de Jó, sim ou não? Mudou tudo na vida de Jó, quando Jó acreditou, quando ele orou. Não pense que você entrou aqui que está perdido. Você não está perdida. Você não está perdido. Jesus é contigo. E Ele quer fazer um milagre, salvar a tua casa e a tua família. Você entendeu essa palavra? Entendi. Você quer se entregar a Ele? Onde você estiver, levanta a sua mão. Eu quero, pastor. A partir de hoje, eu quero deixar toda a minha desconfiança, toda a minha inquietação, e quero entregar minha vida a Deus. Você entendeu tudo, porque essa palavra foi muito clara. A igreja está orando por você. Eu estava imaginando um versículo para você e quero deixar, e vou concluir. O homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, mas é cheio de inquietação. Como vai ser meu emprego? Esse emprego que eu estou não dá certo, como é que vai? É tanta coisa que a gente faz. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre tal homem, abre os teus olhos e faz entrar em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar uma coisa pura? Ninguém. Visto que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ó homem, puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que ele tenha repouso, até que o jornaleiro tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra, na sua raiz no chão, se morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Nada está perdido na tua vida. Eu declaro isso no nome de Jesus. Você entendeu essa palavra? Entendi, pastor. Eu quero, pastor, me reconciliar, porque eu já sou crente e eu estou afastada. Eu estou afastado. Você tem coragem de fazer um sinal com a sua mão e dizer: eu quero. Quem é essa pessoa em nome de Jesus? Quem é você que chegou aqui atolado de tantas coisas, sem esperança na vida, e Deus fala na sua palavra que Ele pode mudar tudo? Você crê nessa mensagem? Se você crê, faça um sinal com a sua mão. Eu creio, pastor. E eu preciso urgentemente voltar para Deus. Eu conheço. Eu nasci no Evangelho. Fui instruído pela minha avó, pela minha mãe, pelo meu pai. E hoje eu estou distante. Mas eu quero voltar. Quem é você? A igreja todinha está orando por você. Você pode sair daqui da mesma forma que entrou. Ou você pode dizer: a partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero frutificar. Vamos ficar de pé toda a igreja. Descansar um pouquinho os bancos. Eu já quero concluir. Por favor, entenda essa mensagem. A palavra de Deus não voltará vazia. Igreja, é só mais um minutinho. Por favor, ore. Tem alguém aqui numa guerra tão grande. E é alguém que foi escolhido por Deus, mas está na beira do caminho, está distante. E Jesus está chamando você para a comunhão. A igreja, o trabalho de Deus já não é prioridade na sua vida. E Deus quer mudar esse quadro. Quer terminar a escravidão e te dar uma nova alegria de viver. Alguém nesta noite, não precisa dizer teu nome, teu sobrenome, só quero que você entenda essa mensagem. E essa mensagem é para mim. Um casal, quem é você? Eu preciso de oração, pastor. Amém, minha filha, Deus te abençoe, né? Uma vida ali, de casa. Tem a segunda pessoa. Não precisa vir aqui à frente. Onde você estiver. Alguém que gostaria, pastor, eu senti no meu coração, tudo foi verdade. Como a vida é breve. E eu quero nesta noite me reconciliar urgente com Deus. Urgente. Quem é você? Porque amanhã você não sabe o dia do amanhã. Hoje você está aqui. Você notou que sua caminhada já não é como antes? Muitas coisas. Tem muitas circunstâncias que levam a isso. Mas nesse momento Deus está chamando você de volta. E eu não posso sair daqui sem essa mensagem. Você jovem, você adolescente, você meu irmão. Toda a igreja está orando por você. E eu faço pela última vez, do meu coração. Não é nem por força, nem por violência. Essa mensagem é suficiente para salvar o mundo inteiro. A esperança é Deus. Quem é você? Faz um sinal. Que Deus possa dar força a você. E você levantar sua mão bem alto, dizendo: eu preciso, pastor. Eu preciso urgente. Preciso voltar para Deus. Que eu estou distante. Eu estou semelhante ao filho pródigo. Lá no mundo, lá fora.
eu estou fazendo tudo, menos a vontade de Deus. Está na hora de você voltar. Toda a igreja está orando por você. Teve uma criança ali, já um pré-adolescente, fez um sinal. Tem mais alguém? Vou orar nesse instante. Incline sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero orar. Aí ela quer vir aqui à frente. Desejou, pode vir aqui à frente. Eu acho isso tão maravilhoso. Pode vir os pais. Teve um casal que apresentou nessa noite também, não é? A filha. Não sei se vocês estão firmes com Deus. Sempre eu pergunto. Está na hora de se firmar. Porque o pai só vai ensinar o filho o caminho se estiver no caminho. Você está vendo aqui? Uma criança, Deus faz milagre. Eu batizei irmão aqui com 9 anos de idade. Até hoje estão firmes na presença do Senhor. Talvez você esteja acanhado. Ela não teve acanhamento, a criança. Ela levantou a mão no colo da mãe. Isso é diferente. E hoje a gente viu, não impeçais as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então hoje é uma noite, uma decisão especial. Você quer vir aqui com sua família, você e sua esposa? Eu estou precisando, pastor. Quer vir? Se você desejar, venha. É de graça, é pela misericórdia e pela graça de Deus. Talvez você está precisando tomar essa decisão em família. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite houve salvação nessa casa, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida de Valentina, Pai. Dos seus pais. Ó Deus, o ensinamento que Tiago, Neidinha tem levado para eles, ó Pai. Tem dado a ele escola dominical. Tem dado a ele a oportunidade de cantar no coral. E hoje, no culto à noite, publicamente, esta menina levanta a mão, ó Pai. E diz, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. Meu Deus, tem coisa que é um mistério. Enquanto tantos adultos sóbrios, sabendo de tudo, não faz o que essa criança fez, ó Pai. Não tenha coragem de dizer, eu preciso urgentemente voltar para Deus, porque a vida é frágil e amanhã pode ser tarde demais. Mas a oportunidade foi dada, ó Pai. Eu louvo o teu nome, ó Pai, por esse culto tão lindo, pela mensagem musical, pelas apresentações, pelo grupo de louvor, pelo dirigente tão ousado, ensinando, falando do teu amor, ó Pai. E aqui, ó Deus, encerramos com essa decisão. E eu creio que a tua palavra não voltará vazia. O que foi semeado aqui no Salmo 39 está no coração. Basta meditarmos e tomarmos a posição que o salmista tomou, de voltar para Deus. Que a nossa primeira preocupação, apesar da importância, não seja o pão, não seja a água, não seja as vestes, mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Pai. Nos dá entendimento dessa urgência. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Leva-nos em paz para nossos lares, ó Deus. E que possamos ter uma semana de gratidão cheia da tua presença. Nos livra, ó Deus, das tempestades que estão surgindo no mundo inteiro, ó Pai. Protege nossa casa, nossa família. Mas, ó Deus, se elas chegarem, que possamos estar com o coração preparado para estarmos contigo desde agora e para todo sempre. Obrigado por tudo. Escreve o nome dessa criança no livro da vida, ó Pai. E que ela cresça na sabedoria, na graça, e no tempo oportuno, dá um testemunho, vai ao batismo, e o teu nome sendo engrandecido. Conhecerá a história do pai, conhecerá a história da mãe, que foram pessoas transformadas pelo teu poder, ó Pai, porque o Senhor fez isso, e hoje eles chegam aqui à frente, testemunhando a sua filha, já tendo esse discernimento, entregando a vida a Cristo. Muito obrigado, ó Pai, é o Senhor que faz isso. Aqueles que estão em casa, escutaram a mensagem, que possam também estar se entregando ainda hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E obrigado por esse culto, obrigado por tudo, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Espera um minutinho só. Pastor Abisai, vai para a porta. Recebe nós, irmãos. Pastor Abisai vai chegar ali, vai apertar sua mão. Desejar a você uma semana de bênção.